Boa tarde, irmão. Que a luz de Jesus envolva a todos nós. Então, estamos hoje iniciando o mês de dezembro, e ele é ideal para que possamos fazer um balanço do ano que termina e de como aproveitamos o nosso tempo. Geralmente, chegamos à conclusão de que não fizemos quase nada do que planejamos ou do que poderíamos ter feito, em termos materiais, pessoais e muito menos em termos espirituais. No livro Fonte de Paz, de psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos diz o seguinte: a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus à frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. E mais à frente ele continua: conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O primeiro renova a alegria, o segundo reforma a responsabilidade. E por que o clima natalino ele é tão diferente do resto do ano? Por que a gente se sente contagiado, envolvido e começamos a fazer novos planos? Isso ocorre porque geralmente, quando o mês de dezembro vai se aproximando, já bem no finalzinho de novembro, nós vamos nos sentindo mais leves, devido a uma atmosfera de harmonia que vai nos envolvendo. É o magnetismo da espiritualidade envolvendo a Terra, emanando boas energias de renovação, de esperança, de fé e de amor. E até mesmo os corações mais embrutecidos, eles são suavizados. E essa energia, essa sensação, ela nos traz a oportunidade de corrigirmos as nossas próprias falhas, mudando as nossas atitudes, nos traz a oportunidade de esquecer as faltas alheias para conosco, a oportunidade de perdoar, de sorrir, de esquecer os problemas, mesmo que seja por pouco tempo. Muitas pessoas comemoram esta data sem imaginar as suas origens e o seu significado, que vai muito além do que trocar presentes e compartilhar a ceia na madrugada do dia 24 para 25, esquecendo-se da figura principal da festa, que é o aniversariante Jesus, que veio para ensinar que o Natal pode ser qualquer dia. Para Paulo de Tarso, por exemplo, foi na estrada de Damasco. E para cada um de nós, foi ou será o dia em que acordarmos para a realidade da lei de amor que Jesus nos trouxe. Mas afinal, o que é o Natal? Como surgiu essa festa, essa data festiva aqui na humanidade? Então eu vou contar um pouquinho da história do Natal. O Natal ele tem sua origem no paganismo, que é a época em que se adoravam vários deuses. No século II depois de Cristo, por volta do ano 274, quando o imperador romano Aureliano determinou que se comemorasse o início do solstício de inverno, com homenagens ao deus Sol Natalis Invicto. O cristianismo incorporou essa festividade pagã e a transformou na comemoração do nascimento de Jesus de Nazaré, considerado pelos cristãos, até os dias atuais, como o Sol, Filho de Deus, a encarnação da justiça divina. Mas não existe, historicamente, nenhuma comprovação de que Jesus de Nazaré tenha nascido numa noite de 25 de dezembro. Até porque, naquela época, não existia calendário ou os sistemas de datas utilizados hoje.
Durante o papado de Júlio I, no século III depois de Cristo, é que foi declarado o dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. A Igreja Católica, no princípio do cristianismo, notou que teria que usar de artifícios para cristianizar o povo romano, que era praticante do paganismo politeísta. Era a religião oficial do Império Romano até 380 depois de Cristo. E usou de datas e divindades pagãs para iniciar a introdução da nova doutrina que surgia naquele povo, como a figura de Jesus de Nazaré no lugar do Deus Sol, e muitas outras incorporações da cultura pagã usada pelo cristianismo primitivo como uma forma de se aproximar dos novos fiéis e conquistar a sua simpatia. E desde a Idade Média até hoje, o cristianismo passou por diversas modificações e adaptações ao longo dos séculos, e com ele também se transformou o significado do Natal para a humanidade. Com o tempo, surgiu a figura do presépio, criado por Francisco de Assis, para demonstrar como ocorrera o nascimento de Jesus. A árvore de Natal, introduzida por Martinho Lutero, que à véspera do Natal, caminhando pela floresta, deslumbrou-se com a beleza dos pinheiros cobertos de neve e a reproduziu para a família, enfeitando no alto do galho uma estrela, simbolizando a estrela de Belém. A figura do Papai Noel está associada a São Nicolau, é um bispo turco do século IV, que viveu em Mirra, onde atualmente é a Turquia, e que no seu aniversário ele dava presente para as crianças locais. Os presentes no Natal remetem aos 3 reis magos, que foram até Jesus em seu nascimento para lhe presentear. Trenó com renas voadoras e toda a simbologia da atualidade. Assim como ocorre em todo o mundo cristão, todo dia 25 de dezembro é comemorado o nascimento de Jesus. E para nós espíritas não poderia ser diferente, pois o espiritismo é uma doutrina cristã, fundada por Jesus e codificada por Allan Kardec. Numa data em que lembramos e festejamos o nascimento de Jesus de Nazaré, o nosso maior exemplo e grande governador espiritual do orbe terrestre, devemos ter em mente o verdadeiro sentido do Natal, revivendo em nossos corações as valiosas lições deixadas pelo Mestre enquanto esteve reencarnado no meio dos homens. É o momento em que se é atingido pela mensagem evangélica, permitindo que Jesus nasça em nosso coração. Jesus é considerado o grande sol da humanidade, nos guia pelo caminho reto da porta estreita, rumo à depuração de nossas faltas e falhas em direção à elevação máxima do Espírito. Em suas próprias palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para a doutrina espírita, o Natal é um momento de profunda reflexão e renovação pelo acolhimento da palavra e exemplo do Mestre, percorrendo o caminho da verdade e da vida que conduz ao Pai. De ponderação de nossa conduta, tanto intimamente como para com os demais, a respeito da mensagem que Jesus nos deixou e que até hoje temos dificuldade em entendê-la e vivenciá-la. Jesus está sempre falando conosco, nos incentivando a amar cada vez mais o próximo, a exercer a prática da caridade, independente do modo como somos tratados, porque senão seria muito fácil amarmos apenas aqueles que nos amam. Emmanuel nos ensina que as comemorações do Natal conduzem-nos ao entendimento, à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor da atualidade dos seus divinos ensinamentos.
A manjedoura foi o caminho. A exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Relembrando a vida do Mestre e suas atitudes quando aqui esteve entre nós, percebemos que foi uma vida simples e humilde, sendo as condições de seu nascimento o maior exemplo dessa humildade. Ele nasceu em uma estrebaria, onde teve seu corpo envolvido em panos simples e colocado em uma manjedoura, onde ficou deitado num monte de feno que foi colocado nesse local onde os animais se alimentavam. Jesus cresceu com humildade e se tornou carpinteiro como seu pai José. Conviveu com gente simples e, quando iniciou sua missão de levar à humanidade sua mensagem de amor e perdão, não hesitou em convocar pescadores humildes e ignorantes para seus discípulos, nem aqueles que, à época, eram considerados a escória da sociedade, como o publicano Mateus. E foi nesses corações simples que Jesus iniciou o seu trabalho na construção do reino de Deus na terra, longe do luxo e da pompa dos amplos salões da nobreza do poder da época. Não havia a beleza nem o glamour das árvores de Natal bem decoradas, nem as comidas e bebidas que tradicionalmente se encontram nas ceias natalinas. Todos esses símbolos, adereços, presentes, surgiram ao longo dos séculos, nos quais os homens entenderam homenagear Jesus, que trazia a mensagem de paz e amor diretamente de Deus nosso Pai para todos nós. E com o passar do tempo, fomos dando mais importância a esses aspectos exteriores, materiais, do que na real celebração do nascimento do Mestre, o que nos desviou do real sentido do Natal. Natal, na visão espírita, não deve ser de exclusão, mas sim de inclusão. Não é que não devemos usufruir daquilo que conquistamos pelo trabalho, mas isso não deve nos impedir de vivenciar o Natal como um momento de iluminação do espírito imortal e também de elevação do sentimento de gratidão a Jesus, o nosso divino mestre, pelo seu amor, que empenhou em nosso favor, vindo pessoalmente nos trazer a boa nova. Na obra A Caminho da Luz, Emmanuel nos ensina que a passagem de Jesus pelo planeta Terra foi um marco para a maioridade espiritual da humanidade terrestre. Começar a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Na época do Natal, a solidariedade surge no meio social e muitos aproveitam a data para a realização de atos concretos de caridade, a exemplo do que Jesus nos ensinou. Mas não podemos nos esquecer de que a caridade não deve ficar restrita somente à época do Natal. Ela deve fazer parte do nosso cotidiano. Jesus nos ensina que fora da caridade não há salvação. E a caridade ensinada por Jesus deve ter origem no seio familiar, ensinada de pais para filhos. Isso está na questão 208 do Livro dos Espíritos. Na formação do caráter dos seres humanos, conforme nos direciona o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3. Ensinando às crianças a importância da elevação moral do ser humano e do trabalho de cada um para a melhoria de todos, tanto espiritual quanto materialmente. Jesus, como espírito do mais alto gabarito que é, veio até o orbe terrestre para ensinar aos homens o verdadeiro amor, mostrar o caminho da verdadeira felicidade que nada tem de material, mas sim no desapego das coisas do mundo grosseiro em que nos encontramos reencarnados, e ao mesmo tempo,
a conquista da elevação espiritual pela prática do amor e da caridade. O nascimento de Jesus, ocorrido na manjedoura há mais de 2000 anos, trouxe à humanidade a mais alta esperança e a comprovação da grandiosidade de Deus nosso Pai e de seu amor, justiça e misericórdia infinitos. Em Jesus, personificou-se o maior exemplo de purificação máxima do Espírito. Com ele, recebemos a boa nova de Deus e que podemos nos aperfeiçoar e traçar a nossa marcha evolutiva para chegarmos à evolução de espíritos puros. Para o verdadeiro espírita, Natal é o momento em que se é atingido pela mensagem evangélica, permitindo o nascimento de Jesus em nossos corações. É pôr em prática o presente que ele nos deu para a vida, e o que ele mais espera de todos nós é que apliquemos seus ensinamentos em nossas ações no dia a dia. Que possamos abraçar a todos e perdoando sinceramente aqueles que nos ofenderam, elevando uma prece de reconhecimento, gratidão e júbilo por termos a iluminação de nosso entendimento através do registro em nossas almas da palavra esclarecedora do Mestre dos Mestres. A celebração do Natal para a doutrina espírita é o reconhecimento do amor de Deus por todos, concretizando no exercício da caridade para consigo, por meio da reforma íntima e para com o próximo, por cada um de nós. Emmanuel nos deixa uma mensagem no livro Fonte Viva, de número 180, com a qual vou finalizar esta pequena reflexão sobre o real sentido do Natal. Irmão, que ouves no Natal? Os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos. Recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Que o verdadeiro espírito de Natal se faça presente no seio de nossas famílias, para que possamos renascer para uma nova vida em todas as suas fases, em harmonia com as eternas leis divinas, e que a paz reine na terra. Muita paz a todos.